Barbárie em Fortaleza. Uma quadrilha invade uma festa, mata 14 pessoas e deixa 6 feridas. A polícia investiga uma guerra entre quadrilhas. O Afeganistão é alvo de um novo ataque à bomba. Terroristas usaram uma ambulância para matar quase 100 pessoas. O dia D contra a febre amarela. Postos de saúde abrem para vacinar a população em cidades de São Paulo, Rio e Minas. O incêndio na Boate Kiss completa 5 anos. Moradores de Santa Maria prestam homenagem às vítimas. O governo de Roraima acusa o vice-governador de renunciar ao cargo em troca de R$500 milhão. Na crônica de nossos correspondentes, os preparativos para o casamento real do príncipe Harry e as soluções para deixar a casa mais verde sem gastar muito. O Jornal Hoje está começando. Sábado de mobilização em 3 estados contra a febre amarela. No Rio, 92 cidades participam do mutirão de vacinação. O repórter Edmilson Ávila tem as informações. Oi, Edmilson, boa tarde. Boa tarde, Zileide. Boa tarde, gente. Olha, o Rio de Janeiro espera vacinar hoje 600 mil pessoas. Hoje todos os postos de saúde vão ficar abertos até às 5 horas da tarde, as unidades hospitalares e também Corpo de Bombeiros, viu? São 30 unidades como essa daqui. Na capital e em 14 cidades da região metropolitana, a vacinação será com dose fracionada, mas no interior não. Qual é a diferença? É que no sul do estado e também na região serrana já foram confirmados 26 casos de febre amarela, com 8 mortes. Olha, esse dia D de vacinação também acontece na região metropolitana de Belo Horizonte. É por isso que nós vamos ao vivo até lá falar com o repórter Ismar Madeira, que está em Contagem. Boa tarde, Ismar. Boa tarde. Minas Gerais tem 162 cidades em emergência por causa da febre amarela. Contagem está na lista. E esse aqui é um dos postos de saúde que tem ficado bastante movimentado desde o início da manhã, pessoas querendo se vacinar. Agora até deu uma diminuída no movimento, a expectativa é que volte a aumentar depois do almoço. As pessoas recebem uma senha, passam aqui pela triagem e depois vão para a vacinação. Em média, a espera de apenas 15 minutos. Para atrair mais pessoas, também foram montados postos de vacinação em estacionamentos de shoppings. 29 pessoas morreram por causa da febre amarela em Minas Gerais. Além de Contagem, Betim, Santa Luzia, Vespasiano e Brumadinho estão realizando mutirões para vacinar a população neste sábado. Também há mobilização no ABC Paulista. Vamos ver as informações com o repórter Felipe Guedes. Oi, Ismar, boa tarde a todos. Falamos ao vivo de Santo André, no ABC Paulista, como você disse. Aqui não é uma área de risco, mas a Prefeitura resolveu inclusive abrir a vacinação nesse sábado, porque a vacinação aos sábados aqui no estado, ela vai acontecer no dia 3 e no dia 17, mas eles ampliaram porque já tinham as doses suficientes estocadas. E as pessoas aqui do ABC costumam circular muito entre as cidades, inclusive vão até a capital, onde existem áreas de risco. Nesse posto aqui de saúde, de onde nós falamos ao vivo agora, a fila é bem grande, esteve assim durante toda a manhã. A expectativa da Prefeitura aqui de Santo André é vacinar pelo menos 30 mil pessoas hoje, mas a meta é vacinar a cidade inteira, toda a população que pode receber a vacina até o fim da campanha. Mais cedo nós estivemos em um outro posto de saúde, lá a cena era a mesma, muita gente chegou logo cedo, assim que o posto abriu, para conseguir garantir a dose de imunização contra a febre amarela. Apesar da cidade não estar numa área de risco, todo mundo muito preocupado ainda. Agora a repórter Renata Ribeiro esteve hoje na zona sul da capital e, por incrível que pareça, e bastante diferente dos últimos dias, encontrou uma movimentação bem tranquila. A febre amarela ainda é um risco, mas fila na porta dos postos da capital a gente não viu hoje. A entrega de senhas com agendamento para quem mora nas áreas afetadas parece ter acabado com o problema. Hoje eu vim, cheguei agora e já passei. O senhor pegou senha para quando? O dia 31. O que o senhor trouxe? O cartão do SUS e o endereço de residência. Taciliane conseguiu agendar para hoje mesmo. Cheguei aqui, conversei com a mulher ali e ela me liberou. A Ivoneide vacinou os 2 filhos sem drama. Para ela foi boa a estratégia de esperar o começo da campanha estadual. Foi super tranquilo, não chorou. E olha que é chorão, né, Tu? Foi tranquilo? Sim, eu falei pra ele ir lá,
Eu falei para ele fechar os olhos, aí depois ele não sentiu nada. Desde que começou a campanha, no dia 25, mais de 500 mil de pessoas foram vacinadas no estado de São Paulo. A meta é vacinar mais de 9 milhões até o dia 24 de fevereiro. Esse posto da capital, que funciona de segunda a sexta, abriu excepcionalmente para atender a população da região do Sacomã, que foi recentemente incluída na área de risco. E está funcionando sem filas. A capital é uma das 54 cidades dessa fase da campanha. A picada dura 1 ou 2 segundos. É que as doses são fracionadas. Estudos garantem a imunização por pelo menos 8 anos. A dose fracionada não é uma dose fraca. Ao aplicarmos 1/5 da dose, os trabalhos demonstram que essa vacina tem a mesma proteção que a dose padrão. E temos como um grande exemplo o controle da epidemia de uma febre amarela urbana em Angola e no Congo, onde a dose fracionada teve um papel muito importante no controle dessa epidemia. Desde 1942, não há registro de febre amarela urbana no país. E é sempre importante lembrar, o macaco não é transmissor da doença. O macaco também é vítima da doença e é ele que indica se o vírus circula ou não num determinado lugar. Clínicas de hemodiálise prometidas pelo governo do Maranhão para o ano passado não saíram do papel. Enquanto isso, pacientes continuam correndo riscos em viagens longas para conseguir tratamento em outras cidades. A reportagem é do Alex Barbosa. Foram 3 anos viajando de Pinheiro até São Luís para fazer hemodiálise. Um trajeto de 5 horas que incluía uma travessia de ferry e que mostramos aqui no Jornal Hoje em junho do ano passado. Você não descansa nada, no dia seguinte já tem que voltar novamente. É uma maratona mesmo, mas a gente tem que lutar pela vida. Ontem o seu Raimundo perdeu a batalha contra a doença. A dona Heloísa passou pela mesma rotina exaustiva durante 6 anos. No mês passado, ela também não resistiu. O Max perdeu a mãe do mesmo jeito. Descaso, né? A população. Paciente que não se tem esse tempo de repouso e já se tem uma maratona para viagens, deslocamento longo, e ele vai ter uma perda na qualidade do tratamento e uma diminuição da expectativa de vida. Dos 217 municípios do estado, apenas 8 oferecem hemodiálise pelo SUS. Em 2015, o governo do Maranhão prometeu construir clínicas em 7 cidades. Reservou quase 7 milhões de reais para as obras, mas os trabalhos estão em ritmo lento ou nem começaram, como esta na cidade de Chapadinha. O valor total da obra chega perto de 2,5 milhões de reais. Prazo para entrega, 180 dias. Mas a obra deveria ter sido iniciada em 2014. De lá para cá, as pessoas estão morrendo e nada de obra por aqui. Tudo que se tem são essas placas que foram colocadas num terreno que chegou a ser tratado e demarcado, mas o mato já cresceu e nada de a obra começar. Quando morre um, a gente fica assustado. A gente não gosta nem de comentar, porque a gente fica assustado, a gente pode ser a próxima vítima também. Os pacientes também correm riscos nas viagens até as clínicas. Esse micro-ônibus pegou a estrada com o para-brisa quebrado. E os pacientes já registraram outros problemas. Pneu careca que estourou, entrada de ar amarrada com barbante, ônibus quebrado por 4 horas no caminho. Esta outra van está com os pneus lisinhos e a porta da frente não fecha. Aqui que ele marra, ele chega à porta e marra. Faz a viagem toda assim? A viagem toda assim, a viagem. Bom, a Secretaria de Saúde do Maranhão lamentou as mortes e disse que os projetos dos novos centros estão sendo readequados. A Prefeitura de Chapadinha afirmou que faz a manutenção constante na van mostrada na reportagem, mas que há um desgaste grande porque ela roda 3.000 quilômetros por semana. A Prefeitura de Pinheiro disse que a van mostrada é de responsabilidade do governo do estado, que por sua vez diz que a responsabilidade é da Prefeitura. O incêndio da Boate Kiss em Santa Maria para escolher o projeto arquitetônico que vai escolher como vai ficar o memorial das vítimas que vai ser construído aqui nesse local. Só que o prédio ainda não tem prazo para ser demolido, porque ele deve ficar intacto até o fim do processo. As homenagens seguem ainda hoje aqui em Santa Maria, com o toque dos sinos das catedrais, culto ecumênico, apresentação de corais e às 8h30 da noite, então, o encerramento com a soltura de 242 balões feitos pelos familiares das vítimas. Lembrando que 242
142 jovens morreram na tragédia aqui em Santa Maria e outros 636 ficaram feridos. Os 4 réus, 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda, ainda aguardam pelo julgamento em liberdade e o julgamento ainda não tem data para acontecer. Zileide. Obrigada, bom trabalho. 95 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em um ataque com uma ambulância-bomba no Afeganistão. Vamos então falar com o correspondente Felipe Santana em Nova York. Felipe, é o segundo grande ataque do Talibã em Cabul em uma semana. Boa tarde. Isso, Zileide. Boa tarde para você e a todos. No final de semana passado, houve um ataque no Hotel Intercontinental em Cabul que durou mais de 14 horas e deixou pelo menos 14 mortos, além de outras explosões pela cidade. Aí agora hoje, no final de semana seguinte, um outro grande ataque. Dessa vez com uma bomba dentro de uma ambulância em uma rua movimentada de Cabul. Essa rua, Zileide, vai até o prédio antigo do Ministério do Interior e também para várias embaixadas. Muitos departamentos ministeriais têm escritórios lá. São muitos visitantes todos os dias. E essa rua é o tempo todo vigiada pela polícia. O porta-voz da polícia disse que o que aconteceu foi o seguinte: o motorista da ambulância ignorou a primeira guarita policial, no começo da rua, mas aí teve que parar na segunda guarita. Aí o motorista tentou furar o bloqueio, avançando pela contramão, mas foi parado e aí detonou o explosivo. Logo depois, o grupo terrorista Talibã reivindicou o ataque. Os feridos foram colocados em ambulâncias, carros da polícia e levados para os hospitais, que ficaram lotados com a quantidade tão grande de feridos. Só num dos hospitais chegaram 75 feridos. As famílias agora estão na porta, esperando por notícias dos seus familiares. Esse terror todo em Cabul pode ser uma resposta a ações dos Estados Unidos no Afeganistão. Os americanos estão dando mais assistência para as forças de segurança afegãs na luta contra o Talibã. Agora, o Talibã quer provar que não foi enfraquecido por essa estratégia e está mostrando poder nesses grandes ataques. Quer garantir que sua força não foi diminuída nem mesmo no centro de Cabul, que tem a segurança mais reforçada. Hoje, a Aliança Internacional, liderada pelos Estados Unidos, prometeu mais apoio ao governo afegão. Zileide. Obrigada. Bom trabalho para você. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decidiu que a coalizão da oposição não poderá disputar as eleições presidenciais em abril. Os partidos só poderão lançar as candidaturas separadamente. A comunidade internacional reagiu e condenou a decisão. O presidente Nicolás Maduro participou do seu primeiro compromisso de campanha ontem. Ele se reuniu com estudantes. Estava ao lado da mulher Cília Flores, brincou e dançou. E no discurso disse: "Eu aceito ser o candidato presidencial dos jovens patriotas da Venezuela." A Venezuela sofre com a pior recessão da sua história. Este ano, o índice de desemprego deve chegar a quase 30% e a inflação a 2.300%. A estimativa mais alta para os países que são monitorados pelo Fundo Monetário Internacional. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou as alegações finais sobre os recibos de aluguel do apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Essa investigação não tem relação com o processo do triplex, em que Lula foi condenado esta semana em segunda instância. Os recibos fazem parte do segundo processo contra Lula na Justiça Federal do Paraná. Veja na reportagem de Dulcineia Novaes. O Ministério Público Federal afirma que Lula recebeu o imóvel como propina da Odebrecht e que um contrato de locação foi forjado entre a ex-primeira-dama Marisa Letícia e o empresário Glaucus da Costa Marques, apontado como laranja no negócio. Os procuradores dizem que os 31 recibos apresentados pela defesa de Lula são ideologicamente falsos e que não provam o pagamento ou a quitação do aluguel. A Lava Jato afirma ainda que não foi identificada movimentação nas contas bancárias dos envolvidos que indiquem pagamento de aluguel até 2015. Nas alegações finais, a defesa de Lula reafirmou que os recibos são autênticos e provam a quitação dos aluguéis. Os advogados destacam que um perito contratado pela defesa comprovou a autenticidade dos documentos e que Glaucus da Costa Marques afirmou por diversas vezes ser proprietário do apartamento
orçamento, declarando à polícia e à Receita Federal que recebia os aluguéis. Os advogados dizem que os procuradores ignoraram depósitos em dinheiro feitos nas contas de Glaucus e que nas contas de Dona Marisa Letícia existem diversos saques em terminal de autoatendimento. Ontem, a defesa de Glaucus da Costa Marques também apresentou as alegações finais, reafirmando que ele assinava os recibos sem receber os aluguéis e que os pagamentos só começaram no fim de 2015. De acordo com os advogados, os recibos serviam apenas para amparar as declarações de imposto de renda do casal presidencial. Glaucus disse que comprou o imóvel com recursos próprios, a pedido de José Carlos Bunlai, e que jamais teve qualquer contato com as pessoas da Petrobras ou das empreiteiras envolvidas no assunto. Agora o juiz Sérgio Moro precisa se manifestar sobre o caso. A decisão dele vai fazer parte de um processo que investiga se Lula recebeu esse apartamento de São Bernardo do Campo e também um terreno em São Paulo como propina da Odebrecht. O vice-governador de Roraima, Paulo César Quartiero, é acusado pelo governo do estado de receber R$500 mil para renunciar. Quartiero entregou o cargo ontem. Veja na reportagem de Érica Figueiredo. Ontem à noite, a secretária de Segurança de Roraima, Juliana de Castro, apresentou esse cheque de R$500 mil do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalcer Renier, do Solidariedade. Ela disse que o cheque foi encontrado numa bolsa, dentro da vice-governadoria do estado, junto com um cartão bancário do ex-vice-governador Paulo César Quartiero. Ontem, às 11 da manhã, Quartiero, que está sem partido, renunciou ao cargo de vice-governador, alegando incompatibilidade com a gestão da governadora Sueli Campos, do Partido Progressista. Aqui existem todos os indícios de que houve a venda do cargo de vice-governador. E é isso que a gente já começou a apurar. Hoje o governo do estado divulgou nota dizendo que a renúncia de Quartiero deixa o caminho livre para Jalcer Renier assumir o governo de Roraima e, se prosperar, o pedido de impeachment anunciado esta semana pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa contra a governadora Sueli Campos. Sem vice, quem assume o comando do estado em caso de afastamento da governadora é o presidente da Assembleia. A nota diz ainda que o cheque de R$500 mil assinado por Jalcer Renier é prova irrefutável da negociação e do complô formado em Roraima para tirar a governadora do cenário das próximas eleições. O presidente da Assembleia Legislativa negou as acusações e afirmou que o cheque foi plantado, que pertence a uma conta sem movimentação bancária e o talão foi extraviado. O ex-vice-governador Paulo César Quartiero repudiou as denúncias e disse que vai buscar medidas legais contra o que chama de ação difamatória e criminosa. Ele alegou que a renúncia foi uma decisão pessoal. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave seu vídeo e mande para nós. A Verusca Donato foi para Bom Jesus dos Perdões, em São Paulo, para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Essa é a igreja matriz da cidade de Bom Jesus dos Perdões. Ela foi criada no século XVIII. É um símbolo, um marco histórico aqui da cidade. É diante desse símbolo que eu pergunto para você: que país você quer para o futuro? O país inteiro pode mandar a sua mensagem aqui nos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, do seu município. Basta gravar um vídeo do seu celular. Procure aproveitar sempre a luz do dia, mas lembre-se que você e o símbolo da sua cidade devem estar aparecendo no visor do celular. Você pode pedir para um amigo te ajudar com essa gravação. Eu vou pedir aqui para o Ivan fazer o vídeo para a gente, com o telefone na horizontal, deitado. Você tem 15 segundos para dar a sua mensagem. Comece o vídeo dizendo o seu nome completo e a cidade de onde você está falando. E responde para a gente: que país você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar seu vídeo, basta entrar na nossa página na web ou acessar direto g1.com.br. Brasil que eu quero, tudo junto. O dia está bonito na sua cidade? Então aproveita, faça o vídeo para a gente. Janeiro vai chegando ao fim, mas ainda tem muita gente de férias curtindo o litoral. E com as praias cheias, é preciso cuidado redobrado com as crianças. Veja na reportagem de André Luiz Rosa.
Foi 1 minuto de desatenção e a filha da Juliana sumiu. Se não fossem os bombeiros... Confirma, Lara, 7 anos, biquíni rosa. Mas o alívio só veio mesmo no reencontro. Eu fui lá buscar água, aí eu fui pelo caminho, eu achei que era lá e eu parei em outro lugar. Um tempo que eu escutei dela, saiu, moço, mas nossa, nunca mais. A Lara se perdeu na Praia Grande, uma das mais movimentadas de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E casos assim têm aumentado. Segundo o Corpo de Bombeiros, em 2016 foram 218 casos. Já no ano passado, 241 crianças se perderam dos pais. E só nos primeiros 15 dias agora de 2018 foram 41 registros, uma média de 3 por dia. Em primeiro lugar, mantenha as crianças ao alcance das suas mãos, tá? Se for um pouco mais velha, sobre o campo de visão já seria interessante, mas mantenha as crianças ao alcance das suas mãos. Quando a criança está brincando, por exemplo, na água e resolve voltar para o lugar onde os pais estavam, ela pode se confundir pelo seguinte: tá vendo só os guarda-sóis? Eles são todos coloridos, muito parecidos, e para a criança é tudo igual, e aí ela pode acabar indo para o lugar errado. O maior volume de criança que se perde é dos 5 anos aos 12 anos. Procure o guarda-vidas para colocar a pulseira de criança perdida e lá você vai indicar o seu telefone, o endereço, o ponto de referência e assim outros dados que julgar importante. Quando Pedro Henrique se perdeu, ele não tinha nenhuma identificação. Depois que foi encontrado pelos bombeiros, a pulseirinha foi a primeira coisa que o pai dele providenciou. Ele estava brincando na areia lá perto da mãe dele, saiu para buscar água, né? Encher a garrafinha de água e a hora que a mãe dele deu conta, ele já tinha sumido. O Enzo ainda é pequenininho, mas já anda para todo lado. Por isso, além da pulseira, a família não descuida 1 minuto dele. Toda a família tem que tomar muito cuidado. Nós estamos num batalhão de gente que você está vendo, está correndo ali, tá? Então tem que ficar de olho, não pode abandonar. A polícia do Ceará investiga uma barbárie essa madrugada em Fortaleza. Bandidos invadiram uma festa e abriram fogo contra dezenas de pessoas. 14 morreram e 6 ficaram feridas. A principal suspeita da polícia é de que o crime tenha sido motivado por uma guerra de quadrilhas. A reportagem é do Alessandro Torres. Era por volta de 00:30 quando, de acordo com os vizinhos, homens chegaram em 3 carros atirando em todas as pessoas que viam pela frente. O clube de forró estava cheio. Quem mora perto conta que foram por volta de 40 minutos de disparos. Os frequentadores do clube tentaram fugir de qualquer jeito. Pularam os telhados das casas porque estavam tentando fugir do tiroteio que teve dentro do clube, né? Quem estava do lado de fora também foi atingido. Um motorista de aplicativo que tinha acabado de deixar um passageiro e um ambulante que trabalhava em frente ao clube morreram na hora. E vendia cachorro quente lá em frente ao forró. Infelizmente, não quer saber quem é essa cidadã, essa vagabunda, eles metem a bala. O filho do ambulante, de 12 anos, acompanhava o pai no trabalho e levou um tiro na coxa. Ele está entre os 6 feridos que chegaram aqui no maior hospital de emergência de Fortaleza. 4 deles são adolescentes. Pelo menos 14 corpos deram entrada no Instituto Médico Legal, a maioria de mulheres. A Secretaria de Segurança do Ceará investiga se o crime foi motivado por um conflito entre facções criminosas. E o secretário de Segurança do Ceará falou agora há pouco sobre esse crime. Confirmados no local 14 vítimas, né? Dessas 14, nós estamos fazendo também um trabalho agora de identificação. 7 foram identificadas pela PFOS. Das 7 identificadas, tem 3 homens maiores de idade, 2 mulheres maiores e 2 menores. Até agora são as 7 pessoas identificadas. Uma chuva durante a madrugada provocou um deslizamento de terra em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um homem está desaparecido. Alan de Barros da Conceição, de 29 anos, dormia com a família e a casa deles acabou soterrada. A mulher e os 2 filhos conseguiram sair a tempo, mas Alan ainda não foi encontrado. Bombeiros e Defesa Civil fazem as buscas. Nas últimas 24 horas, choveu na cidade o que era esperado para o mês todo. Ainda no Rio, uma outra pessoa está desaparecida em São Gonçalo, que também teve chuva forte. A vítima estava na carona de um carro que foi arrastado pela correnteza e caiu num rio. O motorista conseguiu escapar. Vamos ver então se continua chovendo no Rio de Janeiro hoje. Eliana Marques, boa tarde. Boa tarde para vocês, Leide. Boa tarde a todos.
Continua? Pois é, ainda tem previsão de chuva sim, ainda tem risco alto de alagamentos, também de deslizamentos de terra no Rio de Janeiro e também no litoral de São Paulo, porque choveu muito ontem. No Rio, a chuva apertou mesmo entre o finzinho da noite e hoje cedo, grandes volumes de chuva registrados. Entre o norte e o nordeste do país, também teve chuvarada que veio hoje de manhã. A gente vai ver aqui em algumas regiões do Ceará, também do Piauí, olha só, no Maranhão e ainda no Tocantins. Nesse momento ainda tem nuvens de chuva muito carregadas em todas essas regiões aqui. Destaco também o sertão de Pernambuco e Mato Grosso. E por causa da chuva, um trecho da BR-364 cedeu em Alto Araguaia, divisa de Mato Grosso com Goiás. O tráfego está em meia pista e aí tem tido congestionamento nesse local, Zileide. E onde não vai chover? Pois é, temos algumas áreas, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, sábado de tempo firme nessa faixa amarela aqui, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, inclusive as capitais aí desses estados. Sem chuva também entre o sul de São Paulo e a região metropolitana aqui do estado. De Vitória até o extremo sul da Bahia, muito sol, calor. A mesma coisa a gente vê aqui na região de Boa Vista e também no Recôncavo Baiano. Agora, tem previsão de pancadas de chuva fortes em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e também em Mato Grosso. Em Cuiabá, a máxima de 32 graus, vai ser a capital mais quente no centro-oeste do país. Curitiba, mais fresquinha lá no sul, com máxima de 24. Rio Branco, 10 graus a mais que Curitiba. Maceió, 31 graus. Essa chuva aqui, ela vem entre o finzinho da tarde e noite. No Rio de Janeiro, 31 graus também, mas por lá já tem previsão de chuva a qualquer hora. Aqui em São Paulo, sábado sem chuva, com pouco sol e máxima de 27 graus. Tem aquela garoinha de hoje cedo? Pode ter à noite, viu? Em alguns pontos assim da Grande São Paulo. E amanhã? Bom, amanhã, domingo, a chuva mais pesada vem para essas áreas aqui bem coloridas. A gente destaca principalmente o centro-oeste e o Pará, né? No Rio Grande do Sul também, aqui nas regiões mais próximas da fronteira. E as temperaturas amanhã, no domingo, sobem bastante à tarde em praticamente todo o Brasil. A gente vê só Curitiba com 24 graus, domingo típico de verão, sol, calor, pancadas de chuva à tarde. Bom domingo. Para você também, um fim de semana a todos. A seguir, os preparativos para o casamento real no Reino Unido. E a China é atingida por mais uma nevasca, motivo de festa no zoológico do país. O Jornal Hoje volta já. A cerca de 40 quilômetros de Londres, o castelo de Windsor tem atraído mais turistas ultimamente. O motivo é que o palácio habitado mais antigo da Europa vai ser o cenário de um casamento da realeza em maio. O príncipe Harry se casará lá com a atriz americana Meghan Markle. E a correspondente Cecília Malan foi ver como a cidade está se preparando para essa grande festa. Windsor, a coroa está por toda parte. Nas decorações de rua, nos arranjos florais e até nos postes de luz. Turistas do mundo todo chegam em qualquer época do ano. É uma das principais atrações, né, que tem nos arredores de Londres, acessível, e tem um casamento real, né, chegando. A gente veio por curiosidade de conhecer. Mas é na próxima primavera que a cidade vai transbordar com visitantes. E tudo vai girar em torno dele. O castelo de Windsor, erguido mais de 400 anos antes do descobrimento do Brasil. A residência oficial da monarquia já serviu de fortaleza contra ataques inimigos e protegeu integrantes da família real durante os bombardeios da Segunda Guerra. Agora é o palácio habitado mais antigo da Europa. A rainha vem muito. Afinal, estamos nas vizinhanças de Londres. E os turistas também. Cerca de 1.300.000 todos os anos. Dizem que é o castelo preferido da rainha, que vem quase todo fim de semana. A
As brasileiras Verena e Solange se mudaram de vez para a vizinhança. Eu falo, nossa, não acredito que eu moro do lado do castelo, dá uma sensação, é engraçado você ver toda a história que tem, toda a tradição, é muito antigo e ao mesmo tempo tem uma vida moderna acontecendo ao lado, então essa mistura dos dois ainda me encanta. É um conto de fadas às vezes, né? A cidade para porque a rainha tá aqui, daí tudo é em volta dela, e aí de repente você encontra ela andando no long walk, não tem como não gostar, né? Windsor é uma graça de cidade, mas não está livre de problemas. Falta abrigo, por exemplo, para os moradores de rua. No início do mês, uma autoridade local sugeriu que a polícia retirasse todos eles antes do casamento real. Uma atitude que gerou muitas críticas. Mais de 300 mil pessoas assinaram uma petição pedindo proteção e não punição para os moradores de rua. São seres humanos como a gente, diz o jovem inglês. Windsor tem 32 mil habitantes e já está com os hotéis lotados para o grande dia. O neto da rainha, Harry, e a agora ex-atriz americana Meghan Markle se casam na capela do castelo, local onde o príncipe ruivo foi batizado 34 anos atrás e que abriga os restos mortais dos bisavós dele, o rei Jorge VI e a rainha mãe. A recepção deve ser no grandioso salão central, que foi todo reconstruído depois de um incêndio em 1992. A cerimônia vai movimentar a cidade. Analistas calculam que o casamento vai injetar $500 bilhão na economia. Mesmo quem não for convidado vai ter festa. A baiana Lucy Palin, que tem uma loja de roupas em Windsor, já está organizando uma. A Inglaterra inteira vai ser festa. Muitas pessoas fecham as ruas, né, para comemorar. As pessoas que não têm possibilidade de vir até o castelo de assistir, eles vão fazer festa em casa e assistir pela televisão. O que você vai usar? Ai, nem me fala, já estou planejando aqui, já estou com meu modelito. Anotado. Dia 19 de maio, casamento real e festa nas ruas de todo o reino. A contagem regressiva já começou. Você viu aqui no Jornal Hoje que a neve já provocou mortes, prejuízos e histórias emocionantes na China, como a do menino que teve o cabelo congelado a caminho da escola. Hoje, uma nevasca na região central do país provocou cancelamentos de trens e voos. 30 estradas foram interditadas. Apesar de todos os transtornos da nevasca, teve quem não se importou. O panda Quinquim, uma fêmea de 4 anos, se refrescou deslizando de costas no grande tapete branco que se formou depois da neve. Depois foi de barriga, comendo bambu. Ela fica em um zoológico na província de Shanxi, que abriga mais de 300 espécies de animais. A seguir, Hoje em Casa tem a solução para quem gosta. Hoje em Casa desse sábado mostra uma alternativa barata, fácil de cuidar e que vai deixar a sua casa mais verde. Quem conta é a repórter Cristina Maia. Tem gente que quer ter verde em casa, mas ainda não adquiriu uma rotina diária de cuidar das plantas, não tem muito tempo para regar todo dia. Talvez a melhor opção seja cultivar suculentas. Que tipo de solo que ela gosta? Ela gosta de um solo um pouco mais arenoso. O ideal é 1/3 de terra vegetal, 1/3 de areia, com 1/3 de humus. Rega, quanto que a gente tem que regar? No verão, 1 vez por semana. E no inverno, a cada 15 até 30 dias. De preferência, só a terra. E luminosidade? Ela gosta mesmo de muito sol? Muita luminosidade. Pode ser sol pleno ou meio período de sol. Uma outra vantagem das suculentas é que elas são variadas, são mais de 20 mil espécies, então dá para brincar bastante com elas. A Sayuri, inclusive, usa bastante as suculentas nos projetos, né? Isso mesmo, Cris, por ter uma variedade tão grande, a gente consegue fazer muitos arranjos diferentes, fica bem legal. Você pode fazer desde vasinhos simples com uma única suculenta, que ele fica simplesinho, mas ele fica muito bonito, né? Também pode usar rolhas de vinho para poder fazer ímãs de geladeira, que fica bonitinho em miniatura também. Você cria um micro jardim na sua geladeira, dentro da sua casa, e reaproveitar outras coisas também, peças que você tem, pode ser taças de vinho, pode ser canecas, o que você tiver na sua casa pode servir também de um vasinho e servir de decoração. Inclusive a Sayuri vai ensinar pra gente a fazer um quadro só com suculentas. Olha só, um quadro verde exatamente como esse daqui.
Para fazer um igual a ele, você vai precisar de suculentas de vários tipos, de preferência aquelas que têm uma raiz maior, grampeador, pinças, palitos, luvas, musgo, terra, areia, uma caixa de artesanato, um pedacinho de tela de galinheiro. Você começa por onde? Então, eu coloco misturando primeiro a terra com a areia, na proporção 3:1. 3 de terra para 1 de areia. Depois o musgo, ele entra tanto com a questão estética, ele fica com acabamento, mas ele também tem uma função muito importante, que é segurar a terra para que a terra não ceda quando você coloca o quadro na parede. Depois que a gente fixa a tela, a gente vai colocar as suculentas agora, né? E como é que é o critério para a distribuição dessas plantas? Fica mais harmônico, vai? Se você misturar, você tira o torrão e ela fica já mudinha para você ir colocando, tá? Aí conforme você vai colocando as mudinhas, vai intercalando com o musgo para fechar o espaço entre uma e outra, tá? Que pra assim não você aparecer a tela. Você vai dando um acabamento no mesmo tempo que você já vai colocando as mudas, tá? Finaliza com o musgo, você dá uma borrifada com água. Olha só como ficou, gente. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e bom... Oi, Edmilson. Boa tarde. Boa tarde, Zileide. Boa tarde, gente. Olha, o Rio de Janeiro espera vacinar hoje 600 mil pessoas. Hoje todos os postos de saúde vão ficar abertos até às 5 horas da tarde, as unidades hospitalares e também Corpo de Bombeiros, viu? São 30 unidades como essa daqui. Na capital e em 14 cidades da região metropolitana, a vacinação será com dose fracionada, mas no interior não. Qual é a diferença? É que no sul do estado e também na região serrana já foram confirmados 26 casos de febre amarela, com 8 mortes. Olha, esse dia D de vacinação também acontece na região metropolitana de Belo Horizonte. É por isso que nós vamos ao vivo até lá falar com o repórter Ismar Madeira, que está em Contagem. Boa tarde, Ismar. Boa tarde. Minas Gerais tem 162 cidades em emergência por causa da febre amarela. Contagem está na lista. E esse aqui é um dos postos de saúde que tem ficado bastante movimentado desde o início da manhã, pessoas querendo se vacinar. Agora até deu uma diminuída no movimento, a expectativa é que volte a aumentar depois do almoço. As pessoas recebem uma senha, passam aqui pela triagem e depois vão para a vacinação. Em média, a espera de apenas 15 minutos. Para atrair mais pessoas, também foram montados postos de vacinação em estacionamentos de shoppings. 29 pessoas morreram por causa da febre amarela em Minas Gerais. Além de Contagem, Betim, Santa Luzia, Vespasiano e Brumadinho estão realizando mutirões para vacinar a população neste sábado. Também há mobilização no ABC Paulista. Vamos ver as informações com o repórter Felipe Guedes. Oi, Ismar, boa tarde a todos. Falamos ao vivo de Santo André, no ABC Paulista, como você disse. Aqui não é uma área de risco, mas a Prefeitura resolveu inclusive abrir a vacinação nesse sábado, porque a vacinação aos sábados aqui no estado, ela vai acontecer no dia 3 e no dia 17, mas eles ampliaram porque já tinham as doses suficientes estocadas. E as pessoas aqui do ABC costumam circular muito entre as cidades, inclusive vão até a capital, onde existem áreas de risco. Nesse posto aqui de saúde, de onde nós falamos ao vivo agora, a fila é bem grande, esteve assim durante toda a manhã. A expectativa da Prefeitura aqui de Santo André é vacinar pelo menos 30 mil pessoas hoje, mas a meta é vacinar a cidade inteira, toda a população que pode receber a vacina até o fim da campanha. Mais cedo nós estivemos em um outro posto de saúde, lá a cena era a mesma, muita gente chegou logo cedo, assim que o posto abriu, para conseguir garantir a dose de imunização contra a febre amarela. Apesar da cidade não estar numa área de risco, todo mundo muito preocupado ainda. Agora a repórter Renata Ribeiro esteve hoje na zona sul da capital e, por incrível que pareça, e bastante diferente dos últimos dias, encontrou uma movimentação bem tranquila. A febre amarela ainda é um risco, mas fila na porta dos postos da capital a gente não viu hoje. Sim, eu falei pra ele ir lá, eu falei pra ele fechar os olhos, aí depois ele não sentiu nada. Desde que começou a campanha, no dia 25, mais de 500 mil de pessoas foram vacinadas no estado de São Paulo. A meta é vacinar mais de 9 milhões até o dia 24 de fevereiro. Esse posto da capital, que funciona de segunda a sexta, abriu excepcionalmente para atender a população da região do Sacomã, que foi recentemente incluída na área de risco. E está funcionando sem filas.
A capital é uma das 54 cidades dessa fase da campanha. A picada dura 1 ou 2 segundos. É que as doses são fracionadas. Estudos garantem a imunização por pelo menos 8 anos. A dose fracionada não é uma dose fraca. Ao aplicarmos 1/5 da dose, os trabalhos demonstram que essa vacina tem a mesma proteção que a dose padrão. E temos como um grande exemplo o controle da epidemia de uma febre amarela urbana em Angola e no Congo, onde a dose fracionada teve um papel muito importante no controle dessa epidemia. Desde 1942, não há registro de febre amarela urbana no país. E é sempre importante lembrar, o macaco não é transmissor da doença. O macaco também é vítima da doença e é ele que indica se o vírus circula ou não num determinado lugar. Clínicas de hemodiálise prometidas pelo governo do Maranhão para o ano passado não saíram do papel. Enquanto isso, pacientes continuam correndo riscos em viagens longas para conseguir tratamento em outras cidades. A reportagem é do Alex Barbosa. Foram 3 anos viajando de Pinheiro até São Luís para fazer hemodiálise. Um trajeto de 5 horas que incluía uma travessia de ferry e que mostramos aqui no Jornal Hoje em junho do ano passado. Você não descansa nada, no dia seguinte já tem que voltar novamente. É uma maratona mesmo, mas a gente tem que lutar pela vida. Ontem o seu Raimundo perdeu a batalha contra a doença. A dona Heloísa passou pela mesma rotina exaustiva durante 6 anos. No mês passado, ela também não resistiu. O Max perdeu a mãe do mesmo jeito. Descaso, né? A população. Paciente que não se tem esse tempo de repouso e já se tem uma maratona para viagens, deslocamento longo, e ele vai ter uma perda na qualidade do tratamento e uma diminuição da expectativa de vida. Dos 217 municípios do estado, apenas 8 oferecem hemodiálise pelo SUS. Em 2015, o governo do Maranhão prometeu construir clínicas em 7 cidades. Reservou quase 7 milhões de reais para as obras, mas os trabalhos estão em ritmo lento ou nem começaram, como esta na cidade de Chapadinha. O valor total da obra chega perto de 2,5 milhões de reais. Prazo para entrega, 180 dias. Mas a obra deveria ter sido iniciada em 2014. De lá para cá, as pessoas estão morrendo e nada de obra por aqui. Tudo que se tem são essas placas que foram colocadas num terreno que chegou a ser tratado e demarcado, mas o mato já cresceu e nada de a obra começar. Quando morre um, a gente fica assustado. A gente não gosta nem de comentar, porque a gente fica assustado, ele pode ser a próxima vítima também. Os pacientes também correm riscos nas viagens até as clínicas. Esse micro-ônibus pegou a estrada com o para-brisa quebrado. E os pacientes já registraram outros problemas. Pneu careca que estourou, entrada de ar amarrada com barbante, ônibus quebrado por 4 horas no caminho. Esta outra van está com os pneus lisinhos e a porta da frente não fecha. Aqui que ele marra, ó. Ele chega à porta e marra. Faz a viagem toda assim? A viagem toda assim, a viagem. Bom, a Secretaria de Saúde do Maranhão lamentou as mortes e disse que os projetos dos novos centros estão sendo readequados. A Prefeitura de Chapadinha afirmou que faz a manutenção constante na van mostrada na reportagem, mas que há um desgaste grande porque ela roda 3.000 quilômetros por semana. A Prefeitura de Pinheiro disse que a van mostrada é de responsabilidade do governo do estado, que por sua vez diz que a responsabilidade é da Prefeitura. O incêndio da Boate Kiss em Santa Maria para escolher o projeto arquitetônico que vai escolher como vai ficar o memorial das vítimas que vai ser construído aqui nesse local. Só que o prédio ainda não tem prazo para ser demolido porque ele deve ficar intacto até o fim do processo. As homenagens seguem ainda hoje aqui em Santa Maria com o toque dos sinos das catedrais, culto ecumênico, apresentação de corais e às 8h30 da noite então o encerramento com a soltura de 242 balões feitos pelos familiares das vítimas. Lembrando que 242 jovens morreram na tragédia aqui em Santa Maria e outros 636 ficaram feridos. Os 4 réus, 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda ainda aguardam pelo julgamento em liberdade e o julgamento ainda não tem data para acontecer. Zileide. Obrigada, bom trabalho. 95 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em um ataque com uma ambulância-bomba no Afeganistão. Vamos então falar com o correspondente Felipe Santana em Nova York. Felipe, é o segundo grande ataque do Talibã em Cabul em uma semana. Boa tarde.
Isso, Zileide. Boa tarde para você e a todos. No final de semana passado, houve um ataque no Hotel Intercontinental em Cabul, que durou mais de 14 horas e deixou pelo menos 14 mortos, além de outras explosões pela cidade. Aí agora hoje, no final de semana seguinte, um outro grande ataque. Dessa vez com uma bomba dentro de uma ambulância em uma rua movimentada de Cabul. Essa rua, Zileide, vai até o prédio antigo do Ministério do Interior e também para várias embaixadas. Muitos departamentos ministeriais têm escritórios lá. Também em Mato Grosso. Em Cuiabá, a máxima de 32 graus vai ser a capital mais quente no centro-oeste do país. Curitiba, mais fresquinha lá no sul, com máxima de 24. Rio Branco, 10 graus a mais que Curitiba. Maceió, 31 graus. Essa chuva aqui, ela vem entre o finzinho da tarde e noite. No Rio de Janeiro, 31 graus também, mas por lá já tem previsão de chuva a qualquer hora. Aqui em São Paulo, sábado sem chuva, com pouco sol e máxima de 27 graus. Tem aquela garoinha de hoje cedo? Pode ter à noite, viu? Em alguns pontos assim da Grande São Paulo. E amanhã? Bom, amanhã, domingo, a chuva mais pesada vem para essas áreas aqui bem coloridas. A gente destaca principalmente o centro-oeste e o Pará, né? No Rio Grande do Sul também, aqui nas regiões mais próximas da fronteira. E as temperaturas amanhã, no domingo, sobem bastante à tarde em praticamente todo o Brasil. A gente vê só Curitiba com 24 graus, domingo típico de verão, sol, calor, pancadas de chuva à tarde. Bom domingo. Para você também, um fim de semana a todos. A seguir, os preparativos para o casamento real no Reino Unido. E a China é atingida por mais uma nevasca, motivo de festa no zoológico do país. O Jornal Hoje volta já. A cerca de 40 quilômetros de Londres, o castelo de Windsor tem atraído mais turistas ultimamente. O motivo é que o palácio habitado mais antigo da Europa vai ser o cenário de um casamento da realeza em maio. O príncipe Harry se casará lá com a atriz americana Meghan Markle. E a correspondente Cecília Malan foi ver como a cidade está se preparando para essa grande festa. Windsor, a coroa está por toda parte. Nas decorações de rua, nos arranjos florais e até nos postes de luz. Turistas do mundo todo chegam em qualquer época do ano. É uma das principais atrações, né, que tem nos arredores de Londres, acessível, e tem um casamento real, né, chegando. A gente veio por curiosidade de conhecer. Mas é na próxima primavera que a cidade vai transbordar com visitantes. E tudo vai girar em torno dele. O castelo de Windsor, erguido mais de 400 anos antes do descobrimento do Brasil. A residência oficial da monarquia já serviu de fortaleza contra ataques inimigos e protegeu integrantes da família real durante os bombardeios da Segunda Guerra. Agora é o palácio habitado mais antigo da Europa. A rainha vem muito. Afinal, estamos nas vizinhanças de Londres. Amarela em Minas Gerais. Além de Contagem, Betim, Santa Luzia, Vespasiano e Brumadinho estão realizando mutirões para vacinar a população neste sábado. Também há mobilização no ABC Paulista. Vamos ver as informações com o repórter Felipe Guedes. Oi, Ismar, boa tarde a todos. Falamos ao vivo de Santo André, no ABC Paulista, como você disse. Aqui não é uma área de risco, mas a prefeitura resolveu inclusive abrir a vacinação nesse sábado, porque a vacinação aos sábados aqui no estado, ela vai acontecer no dia 3 e no dia 17, mas eles ampliaram porque já tinham as doses suficientes estocadas. E as pessoas aqui do ABC costumam circular muito entre as cidades, inclusive vão até a capital, onde existem áreas de risco. Nesse posto aqui de saúde, de onde nós falamos ao vivo agora, a fila é bem grande, esteve assim durante toda a manhã. A expectativa da prefeitura aqui de Santo André é vacinar pelo menos 30 mil pessoas hoje, mas a meta é vacinar a cidade inteira, toda a população que pode receber a vacina até o fim da campanha. Mais cedo nós estivemos em um outro posto de saúde, lá a cena era a mesma, muita gente chegou logo cedo, assim que o posto abriu, para conseguir garantir a dose de imunização contra a febre amarela. Apesar da cidade não estar numa área de risco, todo mundo muito preocupado ainda. Agora a repórter Renata Ribeiro esteve hoje na zona sul da capital e, por incrível que pareça, e bastante diferente dos últimos dias, encontrou uma movimentação bem tranquila.
A febre amarela ainda é um risco, mas fila na porta dos postos da capital a gente não viu hoje. A entrega de senhas com agendamento para quem mora nas áreas afetadas parece ter acabado com o problema. Hoje eu vim, cheguei agora e já passei. O senhor pegou a senha para quando? No dia 31. O que o senhor trouxe? O cartão do SUS e o endereço de residência. Taciliane conseguiu agendar para hoje mesmo. Cheguei aqui, conversei com a mulher ali e ela me liberou. A Ivoneide vacinou os 2 filhos sem drama. Para ela, foi boa a estratégia de esperar o começo da campanha estadual. Foi super tranquilo, não chorou. E olha que é chorão, né, Tu? Foi tranquilo? Sim, eu falei pra ele ir lá, eu falei pra ele fechar os olhos. Aí depois ele não sentiu nada. Desde que começou a campanha, no dia 25, mais de 500 mil de pessoas foram vacinadas no estado de São Paulo. A meta é vacinar mais de 9 milhões até o dia 24 de fevereiro. Esse posto da capital, que funciona de segunda a sexta, abriu excepcionalmente para atender a população da região do Sacomã, que foi recentemente incluída na área de risco. E está funcionando sem filas. A capital é uma das 54 cidades dessa fase da campanha. A picada dura 1 ou 2 segundos. É que as doses são fracionadas. Estudos garantem a imunização por pelo menos 8 anos. A dose fracionada não é uma dose fraca. Ao aplicarmos 1/5 da dose, os trabalhos fortes em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e também em Mato Grosso. Em Cuiabá, a máxima de 32 graus vai ser a capital mais quente no centro-oeste do país. Curitiba, mais fresquinha lá no sul, com máxima de 24. Rio Branco, 10 graus a mais que Curitiba. Maceió, 31 graus. Essa chuva aqui, ela vem entre o finzinho da tarde e noite. No Rio de Janeiro, 31 graus também, mas por lá já tem previsão de chuva a qualquer hora. Aqui em São Paulo, sábado sem chuva, com pouco sol e máxima de 27 graus. Tem aquela garoinha de hoje cedo? Pode ter à noite, viu? Em alguns pontos assim da Grande São Paulo. E amanhã? Bom, amanhã, domingo, a chuva mais pesada vem para essas áreas aqui bem coloridas. A gente destaca principalmente o centro-oeste e o Pará, né? No Rio Grande do Sul também, aqui nas regiões mais próximas da fronteira. E as temperaturas amanhã, no domingo, sobem bastante à tarde em praticamente todo o Brasil. A gente vê só Curitiba com 24 graus, domingo típico de verão, sol, calor, pancadas de chuva à tarde. Bom domingo. Para você também, um fim de semana a todos. A seguir, os preparativos para o casamento real no Reino Unido. E a China é atingida por mais uma nevasca, motivo de festa no zoológico do país. O Jornal Hoje volta já. A cerca de 40 quilômetros de Londres, o castelo de Windsor tem atraído mais turistas ultimamente. O motivo é que o palácio habitado mais antigo da Europa vai ser o cenário de um casamento da realeza em maio. O príncipe Harry se casará lá com a atriz americana Meghan Markle. E a correspondente Cecília Malan foi ver como a cidade está se preparando para essa grande festa. Em Windsor, a coroa está por toda parte. Nas decorações de rua, nos arranjos florais e até nos postes de luz. Turistas do mundo todo chegam em qualquer época do ano. É uma das principais atrações, né, que tem nos arredores de Londres, acessível e tem um casamento real, né, chegando. A gente veio por curiosidade de conhecer. Mas é na próxima primavera que a cidade vai transbordar com visitantes. E tudo vai girar em torno dele. O castelo de Windsor, erguido mais de 400 anos antes do descobrimento do Brasil. A residência oficial da monarquia já serviu de fortaleza contra ataques inimigos e protegeu integrantes da família real durante os bombardeios da Segunda Guerra. Agora é o palácio habitado mais antigo da... O Hospital de Emergência de Fortaleza. 4 deles são adolescentes. Pelo menos 14 corpos deram entrada no Instituto Médico Legal, a maioria de mulheres. A Secretaria de Segurança do Ceará investiga se o crime foi motivado por um conflito entre facções criminosas. E o secretário de Segurança do Ceará falou agora há pouco sobre esse crime.
Confirmadas no local 14 vítimas, né? Dessas 14, nós estamos fazendo também um trabalho agora de identificação. 7 foram identificadas pela PFOS. Das 7 identificadas, tem 3 homens maiores de idade, 2 mulheres maiores e 2 menores. Até agora são as 7 pessoas identificadas. Uma chuva durante a madrugada provocou um deslizamento de terra em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um homem está desaparecido. Alain de Barros da Conceição, de 29 anos, dormia com a família e a casa deles acabou soterrada. A mulher e os 2 filhos conseguiram sair a tempo, mas Alain ainda não foi encontrado. Bombeiros e Defesa Civil fazem as buscas. Nas últimas 24 horas, choveu na cidade, o que era esperado para o mês todo. Ainda no Rio, uma outra pessoa está desaparecida em São Gonçalo, que também teve chuva forte. A vítima estava na carona de um carro que foi arrastado pela correnteza e caiu no rio. O motorista conseguiu escapar. Vamos ver então se continua chovendo no Rio de Janeiro hoje. Eliana Marques, boa tarde. Boa tarde para vocês, Leide. Boa tarde a todos. Continua? Pois é, ainda tem previsão de chuva sim, ainda tem risco alto de alagamentos, também de deslizamentos de terra no Rio de Janeiro e também no litoral de São Paulo, porque choveu muito ontem. No Rio, a chuva apertou mesmo entre o finzinho da noite e hoje cedo, grandes volumes de chuva registrados. Entre o norte e o nordeste do país, também teve chuvarada que veio hoje de manhã. A gente vai ver aqui em algumas regiões do Ceará, também do Piauí, olha só, no Maranhão e ainda no Tocantins. Nesse momento ainda tem nuvens de chuva muito carregadas em todas essas regiões aqui. Destaco também o sertão de Pernambuco e Mato Grosso. E por causa da chuva, um trecho da BR-364 cedeu em Alto Araguaia, divisa de Mato Grosso com Goiás. O tráfego está em meia pista e aí tem tido congestionamento nesse local, Zileide. E onde não vai chover? Pois é, temos algumas áreas, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, sábado de tempo firme nessa faixa amarela aqui, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, inclusive as capitais aí desses estados, sem chuva também entre o sul de São Paulo e a região metropolitana aqui do estado. De Vitória até o extremo sul da Bahia, muito sol, calor. A mesma coisa a gente vê aqui na região de Boa Vista e também no Recôncavo Baiano. Agora, tem previsão de pancadas de chuva fortes em Uruguaiana. Por um conflito entre facções criminosas. E o secretário de Segurança do Ceará falou agora há pouco sobre esse crime. Confirmadas no local 14 vítimas, né? Dessas 14, nós estamos fazendo também um trabalho agora de identificação. 7 foram identificadas pela PFOS. Das 7 identificadas, tem 3 homens maiores de idade, 2 mulheres maiores e 2 menores. Até agora são as 7 pessoas identificadas. Uma chuva durante a madrugada provocou um deslizamento de terra em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um homem está desaparecido. Alain de Barros da Conceição, de 29 anos, dormia com a família e a casa deles acabou soterrada. A mulher e os 2 filhos conseguiram sair a tempo, mas Alain ainda não foi encontrado. Bombeiros e Defesa Civil fazem as buscas. Nas últimas 24 horas, choveu na cidade, o que era esperado para o mês todo. Ainda no Rio, uma outra pessoa está desaparecida em São Gonçalo, que também teve chuva forte. A vítima estava na carona de um carro que foi arrastado pela correnteza e caiu no rio. O motorista conseguiu escapar. Vamos ver então se continua chovendo no Rio de Janeiro hoje. Eliana Marques, boa tarde. Boa tarde para vocês, Leide. Boa tarde a todos. Continua? Pois é, ainda tem previsão de chuva sim, ainda tem risco alto de alagamentos, também de deslizamentos de terra no Rio de Janeiro e também no litoral de São Paulo, porque choveu muito ontem. No Rio, a chuva apertou mesmo entre o finzinho da noite e hoje cedo, grandes volumes de chuva registrados. Entre o norte e o nordeste do país, também teve chuvarada que veio hoje de manhã. A gente vai ver aqui em algumas regiões do Ceará, também do Piauí, olha só, no Maranhão e ainda no Tocantins. Nesse momento ainda tem nuvens de chuva muito carregadas em
todas essas regiões aqui. Destaco também o sertão de Pernambuco e Mato Grosso. E por causa da chuva, um trecho da BR-364 cedeu em Alto Araguaia, divisa de Mato Grosso com Goiás. O tráfego está em meia pista e aí tem tido congestionamento nesse local, Zileide. E onde não vai chover? Pois é, temos algumas áreas, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, sábado de tempo firme nessa faixa amarela aqui, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, inclusive as capitais aí desses estados. Sem chuva também entre o sul de São Paulo e a região metropolitana aqui do estado. De Vitória até o extremo sul da Bahia, muito sol, calor. A mesma coisa a gente vê aqui na região de Boa Vista e também no Recôncavo Baiano. Agora, tem previsão de pancadas de chuva fortes em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e também em Mato Grosso. Em Cuiabá, a máxima de 32 graus vai ser a capital mais quente no centro-oeste do país. Curitiba, mais fresquinha lá no sul, com máxima de 24. Rio Branco,